Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que fala acerca do dia da expiação. Mas antes de entrar na lição propriamente dita, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não deixe de ativar o sininho para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, você possa receber a notificação. E se você gostou desse vídeo ao final e quiser fazer algum comentário de uma dúvida, de um aprofundamento, de uma reflexão, de um incentivo, fique totalmente à vontade, que seus comentários são muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer também mais dois irmãos que colaboraram com a nossa campanha para a aquisição da nossa câmera. Como vocês sabem, que eu tenho dito nos outros vídeos, a câmera que nós estamos utilizando agora é a câmera do meu irmão. Eu já estou com ela há mais de 6 meses, eu preciso devolver essa câmera, então eu preciso adquirir uma câmera nova com qualidade, para continuar gravando vídeos com qualidade para vocês. E a câmera que nós escolhemos está no torno de R$4.000, trazendo de fora. E meu cunhado vai viajar agora no final do mês de março, e ele que vai trazer essa câmera para mim. Então nós precisamos arrecadar esse valor com urgência. Eu peço você que se propôs no coração ajudar, que não deixe de ajudar. 2 pessoas já ajudaram a mais, além do que já tinham ajudado antes, com 100, com R$50. 4 pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp para doar através de boleto bancário. E eu já falei com o meu amigo que emite esse boleto para ele me enviar esse boleto. Ele está um pouquinho atrasado, mas eu sei que ele vai me mandar. Então você que se propôs a doar, não deixe de doar, porque nós precisamos arrecadar esse valor agora até o final de março. A conta está aparecendo aqui na tela para você que quiser fazer uma transferência ou um depósito bancário. E para você que não tem Itaú na sua cidade, eu posso estar emitindo o boleto e enviando para você. Basta você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, meu número está na descrição do vídeo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que já saiu o tema da próxima revista. A revista vai falar sobre aperfeiçoamento cristão. O livro base dessa revista, ele é de autoria do pastor Marcos Santana, que é um pastor de uma das congregações da Assembleia de Deus de Madureira, aqui da sede no Rio. E eu convidei o pastor Marcos para estar fazendo algumas aulas aqui com vocês, porque nada melhor do que ouvir o próprio autor expondo o conteúdo. Se você quer que ele participe, por favor, não deixe de colocar aqui no comentário uma palavra de incentivo para ele, para eu mandar para ele, para animá-lo a estar gravando esses vídeos juntamente comigo. Dito isso, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa lição de hoje está dividida basicamente em 3 partes. Na primeira parte eu falo do dia da expiação de um modo geral, na segunda parte eu falo acerca do rito dos sacrifícios de um modo específico, e na terceira parte eu falo acerca do cumprimento deste rito na vida de Jesus. Poucas coisas no Antigo Testamento têm uma aplicação tão direta na vida de Jesus quanto o dia da expiação e o Salmo 53. Esses 2 relatos falam diretamente acerca da necessidade de Jesus morrer pelo seu povo. Então não deixe de assistir o tópico 3 da nossa exposição de hoje para você ver como esse rito foi aplicado na vida de Jesus no Novo Testamento. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 1, o dia da expiação. O dia da expiação está relatado na Bíblia no livro de Levítico, capítulo 16 e no capítulo 23, do versículo 26 ao 32. No capítulo 23, o dia da expiação é inserido dentro das outras festas judaicas. Então é mais uma daquelas grandes festas. Porém, para o judaísmo tardio, o dia do Yom Kippur se tornou a festa, ou o dia, como está descrito no Mishnah, que é o relato da tradição judaica, em que o dia da expiação é chamado de Yoma, ou o dia. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sacrifício pelo pecado de todo o povo. O sumo sacerdote, como está descrito no livro de Levítico capítulo 16, não podia entrar no Santo dos Santos em nenhuma época do ano, somente neste dia. O caminho pelo qual o sacerdote passava inclui todo o percurso do tabernáculo. Como vocês sabem, o tabernáculo é dividido em 3 partes. A primeira parte é o átrio, que é o quintal, onde ficava o altar dos holocaustos e a bacia com água para os sacerdotes se lavarem. Na segunda parte estava o santuário, ou santo lugar, que é onde ficava a mesa dos pães da proposição, onde ficava o candelabro e onde ficava o altar do incenso. E tinha uma parte menor, após o véu, que era chamado de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. E dentro da arca ficava os vasos com o maná, ficava as 2 tábuas com os 10 mandamentos e a vara de Arão que havia florescido. Dentro do átrio, todas as pessoas podiam entrar.
desde que levassem o sacrifício. Dentro do santuário, somente os sacerdotes. E dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era no dia da expiação. Nesse dia, não se trabalhava, era um dia chamado de Santa Convocação. Esse dia era proibido realizar qualquer tipo de atividade laborativa, era um dia de repouso. E não somente um dia de repouso, o dia do Yom Kippur também era um dia de penitência. A Bíblia diz muito claramente no livro de Levítico, capítulo 16 e no capítulo 23, a partir do versículo 26, que nesse dia as pessoas deveriam afligir as suas almas. Elas deveriam jejuar e elas deveriam se quebrantar nesse dia por causa dos seus pecados. Infelizmente, irmãos, a teologia da penitência ela foi abolida dos manuais de teologia do protestantismo, tendo em vista a maneira como a Igreja Católica exercitou essa prática de maneira equivocada. Nós vemos, por exemplo, na Idade Média, as pessoas pagando penitência fazendo grandes caminhadas, as pessoas pagando penitência flagelando o próprio corpo, ou seja, utilizando o instrumento da penitência como forma de purgar a própria culpa. Quando, na verdade, a penitência nunca teve o objetivo de purgar a culpa de ninguém. Na verdade, o objetivo da penitência é aprofundar o quebrantamento. Então, era comum as pessoas jejuarem quando elas perdiam algum ente querido. Quando uma pessoa estava em penitência perante o Senhor, ela jejuava como forma de humilhação perante Deus. Você vê, por exemplo, o exemplo de Davi, quando ele pecou com Betseba e o menino, o primeiro filho desse adultério, ia nascer. O que aconteceu? Deus falou que ia matar a criança por causa do pecado de Davi. E Davi passa 7 dias jejuando, pedindo a Deus que tivesse piedade da criança. Quando, porém, a criança morre, os seus súditos não quiseram informar para ele o que tinha acontecido, com medo do seu estado piorar. Porém, ao perceber os seus súditos cochichando, ele percebe que a criança morre, ele toma um banho, se unge, ou seja, coloca perfume e pede comida. E então as pessoas ficaram espantadas, se indagando por que antes da criança morrer ele jejuou e após a criança morrer ele parou de jejuar. E ele disse, enquanto ela estava viva, tinha esperança. Depois que ela morreu, não tinha mais esperança. Ou seja, eu não vou me humilhar perante a morte, eu vou me humilhar perante o meu Deus que pode livrar da morte. Esse é o coração do adorador. Esse é o coração de Davi. E você vê o Instituto da Penitência sendo manifestado em várias outras partes do Antigo Testamento, como por exemplo na vida de Acabe, que após permitir que Jezabel tomasse a vinha de Nabote, e Deus enviar Elias para repreendê-lo, ele se veste de pano de saco, coloca cinza sobre a cabeça e dorme em pano de saco como penitência, como forma de aprofundar o seu quebrantamento. E por causa do seu ato de humilhação, Deus, ele afasta da vida de Acabe, ou seja, afasta dos dias de Acabe as promessas de punição que ele havia feito através de Elias. Você vê também o Instituto da Penitência sendo praticado pelos habitantes de Nínive, que ao reconhecerem que a pregação de Jonas iria se aplicar sobre a vida deles, praticam a mesma coisa, se vestem de pano de saco, colocam cinza sobre a cabeça, proclamam um grande jejum. Você vai ver também o rei Josias fazendo a mesma coisa. Você vai ver Daniel, quando ele quer se humilhar diante da presença do Senhor para obter uma resposta de Deus, ele também entra em jejum, em profundo quebrantamento. Você vê também Neemias fazendo exatamente a mesma coisa em Neemias capítulo 1, quando ele quer se humilhar perante a presença do Senhor por causa dos pecados dele, da sua casa e os pecados da casa dos seus pais e do povo ao qual ele pertencia. Então todos esses gestos são demonstrações de humilhação, de quebrantamento perante Deus. Então a penitência na antiga aliança, ela não é uma maneira de purgar a culpa. A penitência na antiga aliança não é uma maneira de conquistar o perdão. A penitência na antiga aliança é uma maneira de prolongar e aprofundar o quebrantamento. Com efeito, no Salmo 51, vocês vão ver Davi dizendo que sacrifícios e holocaustos não te comprazem, não te satisfazem. Antes, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito ao qual tu não despreza. E aí então, aí sim, se oferecerão sacrifícios e holocaustos diante do teu altar. Então você vai ver ali no final do Salmo 51, Davi dizendo que Deus não se alimenta de holocaustos e sacrifícios, que na verdade o que ele quer é um coração quebrantado e contrito, ao qual ele não despreza. E uma vez tendo o coração quebrantado e contrito, ele aceita os sacrifícios. Então você vê pela lógica do Antigo Testamento, pela lógica dos sacrifícios, que 2 elementos eram fundamentais para que o homem pudesse alcançar o perdão de Deus. O primeiro era ele se quebrantar, e o segundo era ele apresentar o sacrifício. Mas na ordem, o item principal era o quebrantamento. E em segundo lugar,
a apresentação das ofertas e dos sacrifícios. Da mesma maneira, meus irmãos, como a graça estava presente no Antigo Testamento, ela também está presente no Novo, só que agora através de um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo, um sacrifício que nos torna puro não apenas cerimonialmente, mas também nos torna puro interiormente, ou seja, purifica a nossa consciência, conforme nós veremos no tópico 3. Então precisamos resgatar a doutrina da penitência para as igrejas protestantes, não como forma de encontrar, de buscar, ou como forma de obter o perdão de Deus, mas como forma de prolongar o quebrantamento. Às vezes uma pessoa ela praticou algo errado e o quebrantamento dura os 10 minutos do hino que ela ouviu, que confrontou a maldade dela, que confrontou o pecado dela. Ou às vezes essa pessoa teve um quebrantamento que durou cerca de meia hora, que é o tempo da sua oração máxima. Então o estado de quebrantamento, o estado de penitência nada mais é do que afligir a própria alma. É a pessoa buscar se humilhar cada vez mais para demonstrar para Deus que o coração dela se arrepende do ato que ela praticou. Então precisamos reintroduzir nas nossas igrejas a penitência, não como praticado pela Igreja Católica na Idade Média, mas como uma maneira de estender e aprofundar o quebrantamento. Outra coisa interessante que eu queria falar com vocês é acerca da expressão bode expiatório, que está muito relacionado com este dia, e nós vamos ver isso no nosso tópico 2. Eu já quero adiantar esse assunto porque hoje em dia a palavra bode expiatório ela é utilizada no mesmo sentido do que pegar para Cristo, ou no mesmo sentido de pegar alguém para boi de piranha. O que é o boi de piranha? O boiadeiro vai atravessar um rio empesteado de piranha. E ele sabe que se atravessar o rio com os seus bois, as piranhas vão atacar e machucar o rebanho inteiro. Então o que eles fazem? Ele pega um boi velho, um boi fraco, um boi que já não tem muito mais o que fazer nesse mundo e joga em primeiro lugar sozinho para entrar no rio. E aí todas as piranhas vão em cima daquele boi. E aí que ele passa com todo o restante. Então ele pega alguém para Cristo, ou seja, alguém para se dar mal, para que os outros se deem bem. Essas expressões elas são todas sinônimas no uso cotidiano. Nós vamos ver no nosso tópico 2 e no nosso tópico 3 que o bode expiatório ele tem um sentido muito mais profundo, mas nos dias de hoje a utilização dessa expressão ela tem esse sentido. Por fim, ainda nesse tópico 1, que é um tópico mais geral, eu queria falar acerca da Guerra do Yom Kippur, que talvez você já tenha ouvido falar. A Guerra do Yom Kippur foi uma das guerras de Israel contra os seus inimigos. Como é um dia de jejum, é um dia de quebrantamento, é um dia que é proibido trabalhar, os inimigos de Israel aproveitaram esse dia para invadir Israel. Foi uma guerra muito sangrenta que praticamente deu empate, porque Israel foi pego totalmente desprevenido. Então se você já ouviu falar da Guerra do Yom Kippur, foi uma guerra que aconteceu agora recentemente, tá? Não é uma guerra bíblica, é uma guerra recente, e que teve esse fator de vantagem para os inimigos de Israel. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, que fala acerca do rito. Em primeiro lugar, é importante a gente falar que os animais que eram utilizados nesse rito, eles precisam ser trazidos pelo sumo sacerdote e também pelo povo. 2 animais pelo sumo sacerdote e 3 animais pelo povo. Os animais que o sumo sacerdote precisava levar eram 2. Em primeiro lugar, ele precisava apresentar um novilho pelo seu pecado e o pecado da sua casa. Alguns livros de teologia vão indicar que a sua casa incluía a sua família direta e os outros sacerdotes. E também precisava apresentar um carneiro para o holocausto. Já o povo precisava apresentar 3 animais, 2 bodes pelo pecado e também um carneiro para o holocausto, totalizando 5 animais. A primeira etapa desse rito, ela se dava através da preparação. O sumo sacerdote ele precisava se banhar, ou seja, ele tirava as vestes do sumo sacerdote, que era aquela túnica branca, mais aquela manta azul, aquele cinto azul, peitoral, ele tirava tudo isso e se banhava, e depois se vestia com uma túnica branca, igual a dos outros sacerdotes. Uma túnica de linho totalmente branca, com cinto de linho, com a mitra. Então ele se vestia igualzinho os outros sacerdotes. Após se vestir, ele também tinha que preparar um incensário, ele tinha que pegar brasas do altar, do holocausto. Lembrando que Nadab e Abiú foram fulminados por Deus porque pegaram brasa de um fogo estranho, pegaram brasa de um fogo de fora. Então ele tinha que pegar brasas do altar do holocausto, colocar no incensário, pegar o incenso, colocar nessas brasas, e aí conforme esses incensos fossem sendo queimados, subia uma fumaça. E uma quarta etapa de preparação, que aqui é uma etapa duvidosa, é se eles colocavam o altar do incenso também dentro do Santo dos Santos nesse dia. Como eu tenho dito para vocês várias vezes, o altar do incenso ficava dentro do santo lugar. Mas pelo relato de Hebreus, dá para entender que naquele dia específico, o altar do incenso ficava dentro do Santo dos Santos. Essa é uma questão duvidosa e eu realmente não encontrei nenhum material deixando isso de maneira clara para mim. A segunda etapa, que eu vou chamar aqui de ato 1 do sacrifício, o sumo sacerdote, ele pega o novilho pelo pecado dele e da sua casa, degola esse novilho,
pega o sangue desse novilho num vaso e ele entra dentro do santuário com esse vaso. Quando ele entra dentro do santuário com esse vaso, ele passa pelo véu e entra dentro do Santo dos Santos. E aí, ao entrar dentro do Santo dos Santos, ele vai pegar esse sangue com a ponta do dedo e vai aspergir 7 vezes perante o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. É o local da onde Deus falava com Moisés e de onde Deus ele se propunha a derramar a sua glória e falar com o seu povo. Então, o propiciatório era o local onde era aspergido esse sangue. Após a aspersão desse sangue 7 vezes, o sumo sacerdote saía do Santíssimo Lugar, passava pelo Santo Lugar e do lado de fora ele encostava esse sangue de um lado. Depois ele fazia no ato 2 um sorteio entre os 2 bodes. Um dos bodes era destinado ao Senhor, esse bode seria sacrificado. O segundo bode ele era destinado a Azazel, eu vou falar sobre Azazel daqui a pouco. Esse bode que era sacrificado ao Senhor, ele também passava pelo mesmo procedimento do novilho. Degolava o bode, pegava o sangue dele num vaso, levava esse sangue para dentro do Santo dos Santos, aspergia 7 vezes perante o propiciatório, saía com esse sangue, encostava esse sangue do lado, e aí sim entrava a etapa 3, que é a etapa do bode emissário, ou do bode expiatório. O sumo sacerdote colocava suas 2 mãos sobre a cabeça do bode e fazia a confissão de todos os pecados do povo. Quando ele fazia essa confissão perante o Senhor, os pecados de todo o povo eram transferidos para aquele animal, de tal maneira que aquele animal se tornava imundo, ele se tornava impuro. Por isso ele não podia ser ofertado como holocausto, ele não podia ser ofertado no altar. Eu disse para vocês algumas vezes quando eu falei do sacrifício do holocausto, do sacrifício pela culpa, do sacrifício pelo pecado, que era um sacrifício chamado de sacrifício de expiação. Eu deixei muito claro naqueles 3 sacrifícios que a expiação era encobrir o pecado. É como se o marido que gritou com a esposa de manhã se arrependesse pelo que fez, e aí na volta para casa do trabalho ele passa na floricultura e compra um buquê de flores. Para quando chegar em casa pedir perdão para sua esposa, então ele tem que estar quebrantado para o arrependimento ser genuíno, e entregar esse buquê de flores como uma forma de agradá-la, para ela esquecer do erro que ele cometeu. Era esse o objetivo de apresentar os sacrifícios do holocausto pelo pecado e pela culpa. Era aplacar a ira de Deus em relação ao pecado do homem, como se o pecado do homem fosse encoberto. Aqui no dia da expiação não era apenas uma expiação. Aqui no dia da expiação, além da expiação gerada pelo primeiro bode que foi morto, existia também a transferência do pecado. E esse bode ficava tão impuro que o homem que levava esse bode para o deserto, porque esse bode tinha que ser levado para o deserto para morrer no deserto, esse homem também ficava impuro até o final do dia. Então, feita essa oração, o pecado do povo era transferido para o bode, esse bode era confiado a um homem que levava esse bode para morrer no deserto. E a Bíblia vai dizer no hebraico que esse bode era para Azazel. A nossa tradução vai chamar esse bode para Azazel de bode expiatório, porque a nossa tradução ela se inspira na tradução grega do Antigo Testamento, que é a tradução dos 70, também chamada de Septuaginta, e também se inspira na tradução do hebraico para o latim, que é a tradução de Jerônimo, também chamado de a Vulgata. Ambas pegam essa expressão, bode para Azazel, e traduz simplesmente como bode expiatório, como bode emissário. João Ferreira de Almeida segue a mesma linha e trata dessa expressão, bode para Azazel, como bode expiatório. Porém, no hebraico é muito claro que é bode para Azazel. E quem é Azazel? Algumas interpretações vão dizer que a expressão Azazel significa tão somente outro lugar. Então, bode para morrer em outro lugar. Porém, nós podemos ver que no Antigo Testamento o deserto, que é o local de destino daquele bode, também era o local de moradia dos demônios. Nós vamos ver essa expressão se multiplicar no livro de Isaías, no apócrifo de Tobias, e o próprio Jesus fala acerca disso. Então nós percebemos que desde aquela época já existia uma concepção de que os demônios eles peregrinavam pelo deserto. E o livro de Enoque, que também é um apócrifo, ele descreve Azazel como um dos demônios, ou como um príncipe dos demônios. Então a ideia que se tem de que Azazel era um demônio é muito forte, ela conta com uma base histórica muito forte. E a grande objeção a ela é a ideia de que Deus estaria oferecendo um sacrifício para um demônio, como forma de trazer perdão para o povo. O que é um grande equívoco. Na verdade, aquele animal era levado para morrer aonde Azazel estava, que era o deserto.
Então não é uma oferta para o demônio, tanto é que a transferência do pecado era perante Deus, a confissão era perante Deus, era Deus que perdoava o pecado, e esse animal sendo levado para Azazel é para morrer no lugar onde o demônio estava. Ele representava Jesus que veio para um mundo controlado por Satanás, um mundo que era a habitação de Satanás após a queda dele. E você vê também que quando Jesus morreu, ele morreu fora dos muros do templo, demonstrando que esse bode ele representava Jesus. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 13, ele vai falar sobre isso, que nós devemos ir até Jesus fora dos muros do templo, porque foi nesse lugar que o nosso sacrifício foi realizado. E ao morrer longe do tabernáculo, a ideia que se transmitia era que essa culpa era levada para longe de Deus e que essa culpa era levada para longe do povo. Depois disso, nós entramos no quarto ato, que é o sacerdote se banhar e colocar as vestes típicas do sumo sacerdote. Isso lembra muito o ato de Jesus, que quando veio ao mundo, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E estando na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então você vê que Jesus ele se despiu de sua glória, ele se esvaziou de sua glória. Como o sumo sacerdote, que para oferecer o sacrifício a Deus, ele tinha que se despir da sua roupa ornamentada. E só após oferecer os sacrifícios é que ele deveria colocar sua roupa ornamentada novamente. Assim como Jesus, que no capítulo 17, versículo 5 do livro de João, disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo tinha uma glória com o Pai, mas como o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado na presciência de Deus, Cristo já havia sido despido da sua glória. E na plenitude dos tempos ele foi revelado ao mundo, mas no momento que ele cumpre o seu propósito, ele deveria também ser glorificado com a glória que ele tinha junto ao Pai antes da fundação do mundo. Ou seja, a glória que ele tinha antes de se esvaziar, a glória que ele tinha antes de se despir. Então esse ato do sumo sacerdote de colocar uma veste simples e depois retomar sua veste suntuosa, ela lembra muito esse duplo ato de Jesus, de se despir da sua glória e depois de ser revestido da sua glória novamente. Lembrando que esses sinos que ficavam na orla das vestes do sumo sacerdote não eram para identificar se ele tinha morrido ou não ao entrar no Santíssimo Lugar. Eu, inclusive, já falei isso antes, mas estudando agora você percebe que o sumo sacerdote nem utiliza essa roupa para entrar no Santíssimo Lugar. Então a roupa que tinha os sinos pendurados, ele começou a colocar agora, após entrar e sair 2 vezes do Santíssimo Lugar. Ele não vai entrar uma terceira. Ele só entra 2, para levar o sangue do novilho e para levar o sangue do bode. E depois ele coloca essa roupa, que é a roupa que tem os sinos. Outra coisa também que você ouve falar sempre, que quando ele entrava no Santíssimo Lugar era amarrado uma corda nele, para caso ele fosse fulminado, ele pudesse ser arrastado para fora. Também é um grande equívoco, você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. Você pode achar em outras fontes que já não são mais seguras porque não é a Bíblia. Mas na Bíblia você não vai achar essa corda amarrada nele não. E como ato final, já com a roupa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele apresentava os 2 carneiros, o carneiro dele e o carneiro do povo, como holocausto ao Senhor. E enviava a carcaça do bode e do novilho que foram mortos como ofertas pelo pecado para serem queimados fora do arraial. A única coisa do bode e do novilho que eram queimados no altar eram a gordura, conforme nós já estudamos sobre a oferta pelo pecado na lição de número 5, salvo engano. Então, queimados os 2 holocaustos e queimado fora do arraial a carcaça do novilho e a carcaça do bode, nós finalizamos aqui o rito do dia da expiação. Passamos agora para o nosso tópico 3, que fala sobre o cumprimento do dia da expiação na vida de Jesus. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, o primeiro bode ele também representava Jesus. Você vai ver isso em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Onde deixa muito claro que a nossa reconciliação com Deus ela aconteceu por causa do sangue de Cristo que foi oferecido como propiciação por nós. Essa expressão propiciação é uma expressão técnica, ela está se referindo na tampa do altar. Ou seja, Paulo ele tá aí evocando a figura do sangue do primeiro bode que era aspergido sobre a tampa do altar, sobre o propiciatório. O segundo bode ele representa Jesus muito claramente no Salmo 53, que eu já citei para vocês aqui. O dia da expiação também fala muito acerca de Jesus no tocante à troca de vestes, que eu já mencionei para vocês aqui também. Por fim, nós entramos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 10, versículo 22. Essa sequência, ela fala de maneira brilhante acerca do cumprimento do dia da expiação na vida de Jesus. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar
que o escritor da carta aos Hebreus, ele deixa muito claro que Jesus, ele é o cumprimento da antiga aliança e ele também é superior à antiga aliança por previsão expressa da antiga aliança. A antiga aliança, ela estabelecia o seu próprio prazo de validade e ela própria dava os fundamentos de uma aliança muito maior, com um sacerdócio maior, com um sacrifício maior, com um tabernáculo maior. Então a própria lei, ela se condicionava no tempo e no espaço, referindo-se a algo muito maior que lhe sucederia. Então, em primeiro lugar, ele fala acerca do sacerdócio, apontando que existia um sacerdócio maior do que o sacerdócio de Levi, que era uma tribo escolhida pela lei para servir no sacerdócio ao Senhor. E esse sacerdócio era o sacerdócio de Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus fala de Melquisedeque como um sacerdote de paz, um sacerdote de justiça, que não teve origem, não teve estirpe. Qualquer um dos sacerdotes, após a lei, ele deveria ser necessariamente da tribo de Levi. Já Melquisedeque não é dito de qual origem ele é. Porém, mesmo assim, ele é constituído como sacerdote. E é dito sobre ele que ele era maior do que Abraão. Porque Abraão, além de entregá-lo o dízimo de tudo, Abraão também é abençoado por ele. E o autor da carta aos Hebreus, ele estabelece que aquele que é maior é o que abençoa o menor. A bênção vem do maior para o menor. Então Melquisedeque era maior do que Abraão. E Abraão, sendo o pai da tribo de Levi, Abraão era maior do que os levitas. Então o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio da tribo de Levi. Ele diz também sobre Melquisedeque uma citação do Salmo 110. O Salmo 110 é um salmo nitidamente messiânico. No capítulo 1, Davi, que é o autor do salmo, diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse salmo, provavelmente esse versículo é um dos mais citados do Novo Testamento, porque ele demonstra o ministério duplo de Cristo, uma revelação temporal para a sua morte, da sua glorificação no céu ao lado do Pai, até a manifestação dele na sua segunda vinda. Então, durante esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda, ele está ao lado do Pai, esperando que o Pai coloque todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Então, esse salmo, que é amplamente citado no Novo Testamento, ele prevê no seu versículo 4 a seguinte frase: Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Messias, além do seu status real, ele também teria um status sacerdotal, segundo não a linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio sem origem no seu princípio e também sem fim, porque seria um sacerdócio eterno. Então, o sacerdócio de Jesus, que era da tribo de Judá, era maior do que o sacerdócio da tribo de Levi, porque não tinha origem e não tinha fim. E também porque Melquisedeque era maior do que Abraão. Logo, o sacerdócio de Jesus era superior ao sacerdócio do sumo sacerdote e dos sacerdotes que trabalhavam, que serviam em Jerusalém. Outro aspecto desse sumo sacerdócio é que, como ele era o mediador entre os deuses e os homens, Jesus, esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele podia permanentemente interceder pelos homens perante Deus. Em terceiro lugar, esse mesmo Jesus, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício puro, perfeito, imaculado perante Deus, fazendo com que o seu ofício ele se realizasse uma única e definitiva vez, tornando a eficácia do seu sacerdócio muito superior à eficácia do sacerdócio dos outros sacerdotes. E por esses múltiplos argumentos, o sacerdócio de Jesus ele superava o sacerdócio da velha aliança. Em segundo lugar, é importante a gente falar também que o tabernáculo da nova aliança era superior ao tabernáculo da antiga aliança. Como o autor da carta aos Hebreus expressou muito bem, Moisés, quando ele estava no monte recebendo a descrição do tabernáculo, Deus disse para ele muito claramente: copia o modelo que foi te mostrado no monte. Ou seja, Moisés ele teve uma visão de um modelo de um tabernáculo. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que esse tabernáculo é um tabernáculo celestial, não acessível aos homens comuns, mas que foi acessível a este sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é Jesus, que ao morrer e ser assunto aos céus, e ser glorificado e ser exaltado aos céus, ele teve acesso a esse tabernáculo não feito por mãos humanas. Esse tabernáculo que era o projeto original, do qual o modelo terreno é apenas uma sombra e uma cópia. O autor da carta aos Hebreus também, citando Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, fala acerca de uma nova aliança que torna a antiga obsoleta. Com efeito, esses versículos de Jeremias falam acerca de uma nova aliança que Deus faria com o povo, tendo em vista que a desobediência do povo invalidou a primeira aliança.
E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: se há uma necessidade de uma nova aliança, é porque a velha aliança se tornou obsoleta. E a velha aliança ela foi constituída, ela foi consolidada, ela foi ratificada, ela foi sancionada com base no sangue. Moisés, quando ele apresentou o livro do concerto, ou o livro da aliança para o povo, Moisés também mandou matar vários animais e aspergiu o sangue dos animais diante do povo, sobre o povo. E ao fazer esse ato, Moisés disse muito claramente: este é o sangue da aliança. Quando a nova aliança foi inaugurada, essa aliança prevista por Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, ela também precisava ser sancionada por sangue. É por isso que na última ceia Jesus diz: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, este cálice ele representa o meu sangue. E por representar o meu sangue, ele é a marca da nova aliança. Lembrando que eu já falei para vocês em outras lições que a palavra testamento no Novo Testamento, ela é a tradução grega para a expressão aliança do hebraico. Então, o Novo Testamento é a nova aliança profetizada por Jeremias no capítulo 31. E a ratificação dessa nova aliança era o sangue de Jesus, que é representada pelo cálice. Então, o autor da carta aos Hebreus vai falar que essa nova aliança é superior, porque a antiga era obsoleta, e em segundo lugar, porque ela usou um sangue de confirmação muito superior ao sangue dos bodes e dos animais. Em quarto lugar, além do sacerdócio ser superior, além do tabernáculo ser superior, além da aliança ser superior, o sacrifício também era superior. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele deixa muito claro que o sangue dos touros e dos animais não podia purificar as pessoas da culpa do pecado. Ele diz que esse sangue ele podia purificar externamente as pessoas que estavam cerimonialmente impuras. Inclusive existia um rito de purificação que era pegar as cinzas de um animal, colocar numa água limpa e lavar uma pessoa com essa água, com essa cinza, para purificar a pessoa de uma impureza. Então ele diz que se esse sangue ele podia gerar essa pureza ritual, essa pureza cerimonial, quanto mais o sangue imaculado de Cristo, cujo sacrifício foi oferecido perante o Espírito Santo. Esse sangue de Cristo ele poderia nos purificar internamente da nossa culpa. Outra evidência que ele dá de que esse sangue não podia purificar completamente o homem era que o acesso ao Santo dos Santos era restrito. Ele só podia ser feito pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Já em relação ao sangue de Jesus, ele diz para nós já chegarmos com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho, tendo confiança na eficácia desse sangue, que pode purificar a nossa consciência da culpa. Então, duas evidências de que o sangue dos touros e dos animais não era suficiente para purificar completamente o homem. Em primeiro lugar, ele tinha que ser repetido. Em segundo lugar, ele não dava acesso ao homem, não dava acesso para o homem ao Santo dos Santos. Já o sangue de Cristo não, ele nos purificava internamente, ele nos purificava da culpa e por isso não precisava de repetição. E em segundo lugar, ele nos dava acesso diretamente ao trono de Deus, ao Santíssimo Lugar. E ainda manda-nos a chegarmos com ousadia, com esta confiança de que somos purificados por esse sangue, pelo novo e vivo caminho. Então o sangue de Cristo é muito superior ao sangue dos animais. Fechando essa tríade de que o sacerdócio dele é superior, o tabernáculo dele é superior, a aliança dele é superior e o sangue dele é superior. E esses ensinamentos ele tem uma aplicação prática para o Novo Testamento muito forte. Em primeiro lugar, não é necessário ter um local específico para o culto. Jesus mesmo falou sobre isso, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? Nem em Jerusalém, nem em Gerezim, nem em lugar nenhum. E também para o Antigo Testamento existia a necessidade de um local fixo de culto, que está descrito em Deuteronômio capítulo 12 e em Levítico capítulo 17, que os sacrifícios não podiam ser oferecidos em qualquer lugar, eles tinham que ser oferecidos num local específico, então só podia existir um templo que era em Jerusalém, não podia existir dois templos. Então o povo judeu, quando eles iam para outros lugares, eles não constituíam templos, eles constituíam sinagogas. Já a igreja primitiva, quando ela chegava em outros lugares, ela também não construía templos, ela adorava o Senhor nas casas. Porque para os judeus cristãos primitivos só existia um templo, que era o Templo de Jerusalém. Inclusive a igreja de Jerusalém, ela adorava a Deus nas casas e eventualmente no pátio exterior, que era no terceiro pátio do templo, também chamado de pátio dos gentios. Esse pátio exterior não era o santo lugar, só podia entrar no santo lugar os sacerdotes. A igreja primitiva adorava no pátio exterior, que era como se fosse uma praça pública. Quando você vê também Paulo exercendo o seu ministério, ele exercia nas casas, eles também não construíam templos. E quando eles se reuniam num lugar mais amplo, eles se reuniam normalmente nas praças públicas. Na arqueologia bíblica, você só vai encontrar os primeiros indícios de um prédio construído especificamente
para o culto a partir do século III, por volta do ano 250. E você só vai ver algo parecido com uma igreja que nós temos hoje a partir do século IV, após a mudança do cristianismo a partir de Constantino. Logo você vê que na igreja primitiva não existia nada parecido com os templos que nós utilizamos hoje. Porque para eles adorar a Deus era algo que deveria ser feito principalmente no ambiente doméstico. Ou quando tinha muita gente no local público. Mas esse é um assunto muito longo que a gente pode desenvolver em outro momento. Só quero deixar claro para vocês que eu não sou contra que exista salões. O que eu sou contra é chamá-los de igreja, que a palavra igreja significa congregação, são ajuntamento, são pessoas, igreja é gente. E templo só tinha um, que era o de Jerusalém. Não existe templo hoje. O que existe é um salão onde as pessoas se encontram. Poderia perfeitamente ser um galpão, poderia perfeitamente ser uma casa, não precisa ser caracterizado especificamente para o culto. Por fim, para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria fazer menção do capítulo 13 de Hebreus, que fala acerca de alguns judaizantes que estavam tentando influenciar a igreja, de que eles precisavam adorar a Deus através do sacrifício pacífico, comendo a carne dos animais que eram entregues no templo. O escritor da carta aos Hebreus fala o seguinte: cara, o nosso sacrifício, que é Jesus, ele foi morto fora dos portões da cidade. Ele foi morto fora da cidade. Ele está fazendo uma referência explícita ali ao animal, ao bode que era levado para o deserto, para morrer no deserto. E ele fala, vamos até ele, fora dos muros, para adorá-lo como ele merece ser adorado. E ele conclui dizendo que o verdadeiro sacrifício do cristão hoje é um lábio que pronuncia o seu louvor, que profere sacrifícios de louvor, através de lábios puros. E não somente isso, o sacrifício hoje são as beneficências e a comunicação aos santos. Que comunicação aos santos é essa? É falar? Não, comunicação ali é doar, é compartilhar. A melhor tradução não seria nem comunicar, seria compartilhar. Então, esse é o sacrifício que Deus quer de nós hoje, que nós possamos adorá-lo com lábios puros e que nós possamos realizar beneficências e compartilhar o que nós temos com os outros irmãos. Esse é o sacrifício hoje. Na aula sobre o altar sempre aceso, eu dei outros exemplos de sacrifícios hoje que nós podemos realizar, principalmente ali no aspecto da adoração constante. Eu falei sobre alguns outros. Se você quiser ampliar esses dados do Antigo Testamento aplicando ao Novo, vai lá na lição do altar sempre aceso. Dito tudo isso, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Que Deus vos abençoe e vos dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.